Todos os dias, mesmo sem nos apercebermos disso, usamos muitas funcionalidades proporcionadas pela tecnologia do espaço. Sempre que consultamos o boletim meteorológico, falamos no telemóvel, conferimos o mail no computador ou ativamos o sistema de navegação no automóvel. Hoje falamos com Rodrigo da Costa, o português que comanda o Programa Espacial da União Europeia. Num renhido concurso público internacional, este engenheiro aeroespacial flaviense foi escolhido por unanimidade para ser diretor executivo da EUSPA, Agência para o Programa Espacial da União Europeia, sediada em Praga. Com uma carreira europeia que já o fez viver nos Países Baixos, na Alemanha, na França e em Itália, antes de se fixar na Chequia, tornou-se uma espécie de embaixador de Portugal na área do espaço. Qual a missão desta agência europeia que dirige, onde gera um orçamento de quase 15 bilhões de euros? Que diferenças e que pontos de contacto com a ESA, a Agência Espacial Europeia? E que interesse é que tem a União Europeia no espaço, face à concorrência de outras potências e, agora, até de particulares? Olá, Rodrigo, bem-aja por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo à Rádio Observador. Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui a falar consigo. O Rodrigo, que de facto nasceu em Chaves, é filho de um advogado flaviense e de uma professora portuense, uma professora de línguas, de inglês, todos ligados às letras, nada ligado às ciências, mas o Rodrigo sempre foi fascinado por tecnologias, máquinas, ciências. Exatamente. A minha família é uma família mais de letras, mas eu desde o início que me interessei pelas matemáticas, pelas físicas, e depois, entretanto, fui desenvolvendo a paixão pelas máquinas até chegar ao espaço. Comboios, foguetões, os carros, os automóveis. Sim, efetivamente. Eu sou engenheiro aeroespacial, trabalho na área do espaço, mas não porque tenha querido ser astronauta, como tenho muitos colegas. Digamos, é mais o percurso típico. Eu, para mim, começou efetivamente com um interesse mais pela parte da matemática, da física. Assim que aprendi física, achei fantástico, porque podia aplicar a matemática e funcionava. E depois desenvolvi paixão pelas máquinas. Portanto, foi mais pela parte de maquinaria que cheguei ao espaço. E teve bons professores nessas áreas? Isso interessa tanto? Sim, tive vários professores de físicas. Sim, tive vários professores na altura do ensino secundário. No seu Fernando Magalhães? No seu Fernando Magalhães tinha uma aura especial, o Rodrigo, porque era um nerd na altura, não me diga. Embora tivesse média 19, que eu sei. Não, talvez. Mas tinha o seu grupo de amigos. Eu julgo que não. Sempre consegui equilibrar a parte dos estudos, obviamente que estudava também para aprender e para progredir, mas por outro lado sempre tive o meu grupo de amigos que ainda mantenho, que ainda visito com regularidade. Para Portanto, mim nunca teve nem telescópios, nem fazia lançamento de foguetes. Eu cheguei a fazer isso, mas nada, Rodrigo, nada. Não. A minha aproximação pelo espaço foi mesmo por onde? Sim, a minha aproximação pelo espaço não foi nem pela astronomia, nem por querer ser astronauta, efetivamente foi pelas máquinas. Sempre me interessei, ainda hoje me interessa, gosto de aviões, gosto de comboios, gosto de automóveis. Lançador, já trabalhou nisso. E depois, entretanto, exatamente, e depois as oportunidades apareceram mais para a área espacial, para os satélites, que no fundo são máquinas complexas, mas são máquinas. É incrível. Como é que com um engenharia aeroespacial, na altura era um curso novo, devia ser para aí a terceira ou quarta fornada desse curso, onde entrou, gostava muito e gostou da ideia de ser uma engenharia que picava várias engenharias, não era? Juntava várias, e portanto isso era bom, para quem gosta de diferentes tipos de ciências. Exatamente. Eu quando cheguei ao meu 11º, 12º ano, nessa altura já era claro que queria ser engenheiro, e estava um pouco indeciso entre a engenharia mais mecânica, portanto ligado mais às máquinas, a eletrotécnica, os computadores, que na altura exerciam também fascinação, e apareceu a engenharia aeroespacial. Era um curso novo, eu entrei para o curso em 94, portanto entrei para o terceiro ano do curso. Era um curso novo e na altura, pelo que me apercebi, era um curso que misturava um pouco as duas coisas. E foi aí que tomei a decisão de ser engenheiro aeroespacial. Entretanto, já durante o curso é que veio o apelo do espaço, não é? Digamos assim. O Rodrigo, quando nasceu, já o homem tinha ido pisar a Lua há 7 anos antes, mas há qualquer coisa, isso são palavras suas, qualquer coisa nesta área que tem um fascínio muito especial. Sim, o espaço fascina, e sem dúvida nenhuma ainda fascina hoje. O espaço, eu vejo isso ainda agora, no início de dezembro tivemos os nossos dias da porta aberta, onde convidamos escolas, convidamos público em geral para vir, e é sempre... É sempre fantástico ver os olhos das crianças e ver aquela fascinação pelas imagens, pelo espaço em geral. E acho que isso é muito importante, porque nós, a nível da União Europeia, temos uma falta imensa de pessoal qualificado na área das engenharias. Falamos de milhões de pessoas que faltam no mercado de trabalho.
o espaço é uma maneira de atrair as novas gerações, certamente para o espaço, mas para as tecnologias em geral. E acho que isso também é um papel muito importante, e nós jogamos também um bocadinho com isso. Do terceiro para o quarto ano fez o Interrail, estava ainda na faculdade, andou pela Europa toda e mais alguma. Exatamente. E de facto já tinha esse bichinho de sair de Portugal e ir conhecer outros países, outras culturas, outras comidas, outras pessoas. Sim, sem dúvida. Ainda começou antes de ter vindo de Chaves para Lisboa com 17 anos, quase a fazer 18. Julgo que tinha cerca de 15 anos e houve uma oportunidade de fazer uma viagem a Estrasburgo. Okay. Em que fui com um grupo era um grupo de transmontanos, de jovens transmontanos, fomos todos a Estrasburgo para ver o Parlamento Europeu. Uma viagem de autocarro, uma viagem longuíssima nessa altura, mas de qualquer maneira ficou-me logo aquela fascinação pela Europa por sair. Depois, entretanto, obviamente, para um flaviense vir para Lisboa foi um passo importante e depois veio naturalmente, o Interrail foi uma experiência importante. Depois, quando cheguei ao final ao quinto ano, tive a oportunidade de fazer um programa Erasmus. E foi nessa altura. O último semestre do curso já tirou em Delft, já foi para os Países Baixos, para a Holanda. Exatamente. Eu no final dos meus estudos estava um bocadinho hesitante, se iria no quarto ano, depois acabei por decidir no quinto ano. Não fui o ano todo, fui só o semestre. Como toda a gente que vai, fui com a ideia de voltar passado 6 meses, mas gostei tanto que fiquei. É engraçado porque foi para a Universidade em Delft, que por acaso é uma cidade técnica, que está muito ligada à Agência Espacial Europeia. Já tinha aí relações. Escolheu de propósito por causa disso? Ou é das escolhas que havia, ligadas ao seu curso, portanto seria uma escolha óbvia? Na altura escolhi a Universidade de Delft porque era uma das universidades, não era a única, mas era uma das universidades com a qual aqui o Instituto Superior Técnico tinha... Foi uma escola também, uma grande escola? Exato, tinha um protocolo. Eu fiz o meu curso no técnico e, portanto, como havia esse protocolo, aproveitei e estive em Delft. Quando fui para Delft fazer o programa Erasmus, fui fazer também o trabalho final de curso. E foi nessa altura que tive a oportunidade de trabalhar num projeto que a Universidade tinha com a Agência Espacial Europeia. Portanto, foi um projeto já na transição entre o período estudantil mais teórico e já uma parte mais prática. Fez lá também o mestrado em Engenharia Aeroespacial, desta área de simulação e controlo. Esta questão da reentrada atmosférica, este tema que escolheu, os princípios da construção de um mini Space Shuttle europeu, isso tem a ver com o seu mestrado? Foi o seu projeto final, digamos assim? Esse foi o meu projeto final, porque... Aliás, teve 20, se não me engano, foi bem conceituado. O professor disse que estava aflito para lhe dar a nota, porque não costumo dar 20, não estou habituado a isto. Não... Exatamente. Mas não teve outra hipótese. Na altura, efetivamente, não teve outra hipótese. Era uma área interessante porque ligava um bocadinho a aviação com o espaço, porque era reentrada atmosférica, portanto havia noções de aviação, e era o projeto na altura. Quando acabei o Erasmus, acabei também aqui a licenciatura no técnico. E nessa altura tive a oportunidade de começar a trabalhar, mas como acabei relativamente novo, na altura tinha 22, 23 anos, disse, não, vou fazer mais um ano, e fiz mais um ano de faculdade nessa altura para fazer o mestrado, um ano e pouco. O ensino em Portugal é muito diferente do ensino nos Países Baixos, que nós cá somos mais teóricos, eles mais práticos. Como é que é a diferença? Eu não posso comparar hoje em dia, portanto a minha comparação data destes anos 99. Pronto. Exatamente, estamos a falar no final dos anos 90. Nessa altura, sim. O ensino aqui em Portugal era bastante teórico. Eu lembro quando cheguei à Holanda, a faculdade tinha um avião e ninguém acabava o curso sem andar de avião e sem fazer experiências. Usavam testes e demonstrações. Exatamente. Ficava toda a gente muito mal disposta porque o que se fazia com o avião não era um voo comum. Mas, portanto, essa parte prática existia. Mas isto é importante referir, as bases teóricas foram muito importantes. Eu sentia-me mais preparado pelo facto de ter, por um lado, as bases teóricas que adquiri aqui em Portugal e depois a experiência prática que adquiri na Holanda e depois nos anos de trabalho subsequentes. Chegou a ir, foi então para a Alemanha. Ligaram-lhe no dia da queda das Torres Gêmeas, nesse 9/11, nesse 11 de setembro de 2001, ligaram-lhe a oferecer um emprego, o seu primeiro emprego. Exatamente. Ligaram-me da Alemanha nessa altura, estava a fazer as malas, estava-me a preparar para regressar e houve essa oportunidade, portanto tinha acabado o mestrado. Eu acabei o mestrado fazendo um estágio na indústria e depois... Já era na DASA, não é? É uma antecessora da Airbus. Isto é também falar em Bremen.
Exatamente. Tive lá uns meses. Tive lá uns meses, os primeiros 6 meses de 2001. Vim passar férias a Portugal. Como vem sempre. Como venho sempre, como continuo a vir. Exatamente. Agora com a sua mulher é alemã, e com os seus filhos, tem dois belíssimos, um filho e uma filha, 11 e 14 anos, incríveis, já trilingues, não é? Já falam alemão com a mãe, português com o pai, inglês na escola, não é? Exatamente. Mas estão na boa idade de aprender línguas, não é? Para eles é fácil. Tá. E é incrível também porque então foi convidado para a Alemanha, voltou para a Airbus, chegou a ser engenheiro de desenvolvimento, era o que o convidaram. Foi na Alemanha que conheceu também então a sua mulher, com quem casou. E é muito giro porque também estas viagens que faz hoje em dia são muito de trabalho. Farta-se de viajar por causa do seu trabalho? Sim. Praticamente todas as semanas estou em viagem. Viajo em todos os países da União Europeia para passar a mensagem da agência, trabalhar em projetos, etc. Mas continuo a viajar muito. A sua, em 2001, o primeiro emprego na DASA, depois Airbus, não é? Teve 3 anos. A sua adaptação ao meio universitário, digamos assim, dos Países Baixos, não tem nada a ver com a sua adaptação ao meio industrial na Alemanha. São coisas muito diferentes, não são? São coisas diferentes, apesar de a área de espaço ser, em toda a Europa, uma área muito internacional. Sim. Portanto, eu trabalhava, quer quando estudei na Holanda, quer depois quando fui trabalhar para a DASA, o que hoje em dia é a Airbus, eram grupos muito internacionais. Eu trabalhava com outros portugueses na altura, não, mas trabalhava com espanhóis, com franceses, com alemães, com holandeses. Portanto, era uma área que já por si só era muito internacional. Isso, obviamente, facilitou a integração. E mesmo hoje, na EUSPA, onde está, que existe desde 12 de maio de 2021, tem cerca de 300 funcionários de 24 nacionalidades. Ainda hoje a área do espaço é um mercado completamente transeuropeu e mundial, não é? Exatamente, nós temos 24 parcerias com todo o mundo. 24 nacionalidades, falamos todas as línguas da União Europeia, portanto, todas as línguas, porque o espaço por si só na Europa é internacional. Claro que sim. Entre 2005 e 2007 teve em Turim, portanto, com os colegas fundou uma empresa satélite, digamos assim, a ver com lançadores, aliás, que estão na origem do Ariane 6. Estes lançadores é o quê? Os foguetes que lançam os satélites? Sim, são os foguetões. Na altura começavas a pensar na Europa na próxima geração de lançador, como nós chamamos de lançador, de foguetões, e nós, com alguns colegas, éramos poucos, éramos um grupo de 11, fomos deslocados para Turim, era um grupo internacional, francês, alemão e italiano, para fazer os primeiros estudos, que depois, entretanto, se foram desenvolvendo e chegaram ao que hoje em dia é o Ariane 6. Em 2008 regressa à Airbus, entre a Alemanha e a França, tinha mesmo era bilingue, digamos assim, neste trabalho. Tinha 2 escritórios, 2 equipas em 2 países. Exatamente. Nessa altura foi o meu primeiro cargo de gestão de equipas. Tinha uma equipa que estava dividida, digamos, alguns colaboradores na Alemanha, outros em França. Passava o tempo entre a Alemanha e a França, foi um período também muito interessante, mas também muito cansativo. Entretanto, em 2008 já estava a gerir, já era gestor e decidiu tirar um MBA aqui na escola de gestão em Nantes, se não me engano, em Paris, não, em França, tirou então este MBA em regime pós-laboral, porque precisava de adquirir mais competências, mais técnicas a nível de gestão, de equipas. Nessa altura, foi na altura que fiz a transição da parte de engenharia, digamos, mais pura, exclusivamente de engenharia, também para um trabalho mais ligado à gestão. E achei que era importante, duas coisas. Achei que era importante, obviamente, aprender os conceitos de gestão, que não tinha, mas achei que era importante também entrar em contacto com gente de outras áreas, porque trabalhando no mundo espacial é um mundo relativamente fechado. Foi uma ótima experiência, porque depois, obviamente, cheguei à conclusão que os problemas do dia-a-dia acabam por ser muito semelhantes em áreas completamente... Exatamente, em setores completamente diversos, e isso é sempre muito enriquecedor. Quando passou entre 2012 e 2017, teve em Bremen, na Alemanha, mas já no setor dos voos habitados. Aqui estamos a falar já com astronautas, mas a Airbus fazia isto também? Tratava disso? Sim, exatamente. Não é só aviões, então? Não. A Airbus tem uma parte, ainda hoje tem aeroespacial, então. Tem os aviões, tem os helicópteros e tem uma área ligada ao espaço e à defesa. Ok.
E nessa altura, sim, em 2012 saí dos foguetões, fui trabalhar para o voo habitado, para trabalhar com astronautas. Nessa altura o que fazíamos era ligado à Estação Espacial Internacional, quer desenvolvimento de novos negócios, mas também a operação do Laboratório Europeu, o Laboratório Columbus, que está na Estação Espacial Internacional já há muitos anos, desde 2008, se não me engano. É engraçado porque o ambiente industrial, como disse, normalmente é naturalmente um ambiente mais fechado. Não era o facto de ser estrangeiro, mas o facto de ser português causou muita curiosidade. Havia colegas seus que diziam: nós só ouvimos falar de português quando vamos de férias. Sério? É muito curioso. Hoje há mais gente? Hoje, sem dúvida, hoje há muitos portugueses. Digamos, hoje o espaço ainda é mais internacional. Foi quase pioneiro, Rodrigo. Hoje o espaço ainda é mais internacional do que era há 20 anos atrás, mas na altura, efetivamente, não havia muitos portugueses. Eu lembro-me de um colega, na sua melhor das intenções, quando eu lhe disse, quando me perguntou, quando nos apresentamos, chamo-me Rodrigo Costa, ele disse: Rodrigo Costa, esse é nome de jogador de futebol. Achei curioso. Não foi nada e não foi nada ofensivo. Sim, foi uma reação natural, normal, exato. Mas nunca, quer na Holanda, quer na Alemanha, depois em França, em Itália, nunca tive nenhum problema particular com isso. Também nunca tive nenhuma vantagem específica. Mas, no entanto, a sua integração familiar também ajudou muito. Sendo casado com uma alemã, isso também abriu portas, foi importante. Sim, e sobretudo na primeira fase, nas primeiras fases da minha carreira, sempre gostei muito de línguas, sempre gostei muito de falar línguas. Quando fui para a Holanda, aprendi holandês. Depois na Alemanha aprendi alemão. Que é Flamengo holandês mesmo? Eu aprendi holandês mesmo. Além de português, de inglês, de francês, de alemão, italiano, espanhol, holandês e agora checo, não é? O checo muito pouquinho, porque entretanto já me é um bocadinho mais, começa-me a ser mais complicado aprender línguas completamente diferentes, mas aprendi o italiano quando estive em Itália e falava italiano fluentemente todos os dias. Exato. Falava alemão, depois entretanto o francês tinha aprendido na escola, mas avancei o francês obviamente, claro. E ainda hoje falo, digamos, mais ou menos metade em francês, metade em inglês, algum alemão no trabalho, alemão e português em casa. Mas isso, de facto, dá-lhe umas vantagens extraordinárias. É ótimo a pessoa poder comunicar e perceber tudo o que estão a dizer à sua volta. Isso ajuda. Claro que sim, caramba. E é sempre, obviamente, quando se fala na língua mãe de alguém, há sempre um outro nível de interação que é muito importante. Claro, isso conta de certeza na sua aprovação, porque de facto temos aqui um português, nascido em Chaves, num lugar de liderança no organismo europeu, isso não é nada vulgar, mas de facto não foi coisa nenhuma, ganhou um concurso público internacional, de facto, como eu disse no princípio, o Rodrigo, com umas longas provas, já sabia que ia ser longo, durou cerca de um ano, passou pelo Parlamento Europeu, pela Comissão Europeia, e dar-lhe um grande orgulho porque foi escolhido por unanimidade. Sim, sem dúvida nenhuma. Foi um processo muito longo, são processos de seleção muito complexos. Havia muitos candidatos, Rodrigo? Eu julgo que sim, obviamente não sei quem é que era candidato, porque há sempre confidencialidade neste processo, mas eu julgo que sim, porque era um cargo interessante, é um cargo interessante e é um cargo muito atraente. Não, e de peso, com o orçamento que gera, é uma coisa extraordinária. Poucas agências europeias têm um orçamento que está à sua disposição. Nós temos, digamos, em termos de implementação direta, temos um dos maiores budgets, um dos maiores orçamentos da União Europeia. A União Europeia, obviamente, o orçamento é muito maior, mas normalmente a implementação é feita pelos Estados-membros. A nível central da União, temos um orçamento muito, muito relevante. O seu mandato é de 5 anos, vai terminar, portanto, em outubro do ano que vem, em outubro de 2025, portanto. Foi eleito por unanimidade, como eu disse. Para se trabalhar no espaço, Rodrigo, é uma das provas, não é preciso, o seu caso mas não é preciso ser engenheiro aeroespacial. Pode trabalhar no espaço tendo outras especialidades. Com certeza que na EUSPA tem... Sem dúvida nenhuma, nós na agência temos várias profissões, nós trabalhamos, obviamente... e diferentes engenharias, não é? Engenheiros, muito assim, a parte de administração, advogados, o direito espacial é uma área muito importante, é uma área em crescimento. Trabalhamos muito com economistas, porque uma das nossas, e é isso que me atrai muito no meu cargo atual, uma das nossas principais missões é trazer o espaço para o dia-a-dia. O que referiu no início, que o espaço está no nosso dia-a-dia, já hoje está e vai estar cada vez mais. E para ajudar, digamos, estas tecnologias a entrar no dia-a-dia, é preciso trabalhar com pessoas que conhecem as áreas. Nós trabalhamos, por exemplo, muito com a área da agricultura. Portanto, temos especialistas em agricultura que têm experiência própria, que trabalham connosco na agência, para ajudar a integrar tecnologias espaciais
nos tratores, nas explorações agrícolas, pequenas quintas, grandes desenvolvimentos industriais agrícolas. Portanto, precisamos de especialistas. Aplicações muito, muito variadas. Rui da Costa, temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. Anda aí alguém à solta a fazer estes estragos. Esta é a conturbada investigação ao assassino em série que há 30 anos aterrorizou o país e desafiou a PJ. Uma história de pistas falsas, escutas surpreendentes e armadilhas perigosas. Episódio 2. Anda um serial killer à solta. A Caça ao Estripador de Lisboa é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Inês Castelo Branco, e tem banda sonora original de Mário Lajinha. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos a conversar com o Rodrigo da Costa, ele é engenheiro aeroespacial, nasceu há 48 anos em Chaves, é o atual diretor executivo da EUSPA, Agência para o Programa Espacial da União Europeia. Estamos a falar deste apelo, que várias profissões são precisas na sua área, na EUSPA concretamente, e não só. A única coisa que se calhar que os une, que faz questão de dizer é que tem que haver esta paixão pelo espaço. De facto, as pessoas estão unidas por esta paixão pelo também ainda desconhecido e pela ciência que vai abrindo portas, porque cada vez mais nós usamos, como estava a dizer, o espaço no nosso dia-a-dia. Sim, em várias áreas. O espaço é, de certa maneira, também um pouco contagioso, porque muita gente que vem trabalhar para a nossa área depois acaba por desenvolver essa paixão. É uma área que, de facto, uma ocupação que lhe exige muita dedicação. Tem de gostar muito do que faz. Ajuda, obviamente. Quer dizer, a minha opinião é um bocadinho, pode não ser uma opinião muito concreta, mas eu efetivamente tenho uma grande paixão também por aquilo que faço. Tenho a sorte de gostar do que faço. Exato. Como dizia o outro, não vais trabalhar um dia, não é? Este é do Séneca. Um obstáculo poderia ser a sua constante mobilidade entre países de um lado para o outro, que já andou em vários países, Países Baixos, Alemanha, Itália, já morou. Desde agora está radicado na Chequia, mas há pessoas que podiam não estar bem com isso, com a família, não é? Sim, depois também é uma questão de uns certos hábitos, obviamente. Eu, entretanto, desde que saí de Portugal, estive na Holanda, estive na Alemanha, estive em Itália, passei muito tempo em França, apesar de não me ter radicado em França, voltei à Alemanha, agora na República Checa. A certa altura acaba também, francamente, por ser um pouco um hábito. Quando se diplomata, não é? Exatamente. Quando se acaba por ficar muito tempo no mesmo sítio, começa-se a sentir um pequeno incómodo que depois, a certa altura, se transforma numa mudança. Julgo que da mesma maneira que pessoas se habituam a ficar no mesmo sítio muito tempo, também se pode criar o hábito de mudança. E adquirir uns vícios e umas coisas também, não é? Às vezes é bom esse mexer de um lado para o outro, essa dinâmica. Como é que é viver na Chequia, Rodrigo? As maiores vantagens e desvantagens? Diga-me uma ou duas coisas que são muito bons e ainda bem que estou lá, e outras que é pena ainda não serem tão boas. A Praga é uma cidade fantástica. Praga é uma cidade fantástica, uma cidade lindíssima. Com uma escala muito humana, é incrível isso. Sim, é uma cidade de uma dimensão perfeitamente aceitável. É uma capital, portanto tem tudo que uma capital necessita. É uma cidade lindíssima. Ainda há pouco, antes de vir, quando fui apanhar o metro, que tem um serviço de transportes públicos excelente, quando fui apanhar o metro, a olhar para cima, descobri um edifício numa rua por onde passo todos os dias, que é um edifício lindíssimo e que nunca tinha reparado. Arte nova para aí, imagino. Exatamente. São lindos. Tem exemplos fantásticos. Em Praga, cada esquina, claro. Exatamente. Em Praga é muito importante olhar sobretudo para cima, porque os edifícios são muito bonitos. Portanto, isso é uma grande vantagem. É uma cidade humana, tem uma cidade histórica, é uma cidade amiga das crianças. Portanto, como tenho 2 filhos, é relativamente fácil para crianças. Obviamente que a grande barreira que existe na República Checa é a língua. O checo é uma língua complexa, apesar que, sobretudo em Praga, é relativamente fácil comunicar em inglês. Por isso também tive que aprender algum checo muito básico, mas ao menos para me permitir. Diga. Só para concluir, diga. Depois, obviamente, o clima não é o clima português. Pois, ia dizer isso. Quem é que tem mais saudades do mar? Por isso é que eu sempre que venho de férias vou sempre para a Costa Vicentina aproveitar o mar português e tem saudades. Exatamente. Apesar de transmontano, sempre me habituei ao mar, sempre gostei muito do mar, mesmo quando estava em Itália, quando estava na Alemanha, não estava longe do mar, e se há coisa que me faz falta na República Checa é o mar.
Como é que se dá, Rodrigo, com o lado político da sua função, portanto, com os lobbies e tal? Porque o Rodrigo também é conselheiro do Núcleo Regional da Europa de Leste, certo? Que funções é que tem nesse cargo? Portanto, como membro do Conselho da Diáspora também pertenço ao Núcleo Regional e trabalhamos em várias coisas e, obviamente, que o meu trabalho tem uma componente política. O espaço também por si só é político. O espaço é muito importante na implementação de muitas políticas e tem sempre essa componente. Faz parte, é indissociável e acho que isso é muito importante da política nacional, a política da União Europeia. Acho que isso é indissociável, faz parte. A EUSPA, portanto, existe desde 12 de maio de 2021. Isto não se devia chamar Agência da União Europeia para os programas espaciais e não para o programa espacial. É porque, de facto, são vários, metendo o Galileu, metendo a ESA é outra diferente, mas o Copérnicos, o SSA, o GovSatcom, o IRIS, o Quadrado, EGNOS, são vários programas, não é, que espaciais, e portanto não devia ser para os programas espaciais. Nós chamamos de componentes. O EGNOS é um componente, o Copérnicos é um componente, o IRIS é um componente, o SSA é um componente, portanto o programa é isso também, porque existem outros programas na União Europeia que não são espaciais. Sim. E portanto isso tudo para nós é o programa espacial. Programa espacial no sentido de as atividades da União Europeia no espaço. Porquê que a sede é em Praga? Eu sei que lá está a GSA, a Agência dos Sistemas Satélites de Navegação Global Europeia, eram lá e foram lá criados há 20 anos. Sim. E é por causa disso. Exatamente. Ocupa esse espaço. Exatamente. Nós antes de sermos EUSPA, éramos a GSA, depois, entretanto, houve um processo de evolução. Vai tudo ao Tratado de Lisboa, de 2009, exatamente, e depois há a decisão subsequente de fazer uma descentralização do poder que estava muito centralizado em Bruxelas, e, portanto, todas as agências que estavam em Bruxelas foram enviadas para países diferentes da União Europeia. Aqui em Portugal, temos em Lisboa a Agência de Segurança Marítima, o Observatório da Eletrônica, há muitas outras, sim, a Agência do Medicamento, e nós fomos para Praga. Muito bem. A ideia, no fundo, é pôr até ao final de 2023, digamos assim, todos estes componentes eram geridos individualmente. Isto que fez o EUSPA foi um bocado pôr debaixo de uma umbrella, como costumam dizer, do mesmo chapéu de chuva, digamos assim, todas estas componentes, não é? Exatamente. E essa coordenação é muito, muito importante. Nós temos, os diferentes componentes, como eu disse, a navegação por satélite, a observação da Terra, as telecomunicações, etc., que do ponto de vista espacial são tecnologias diferentes. Mas, quando as juntamos para oferecer serviço e para oferecer soluções à agricultura, à gestão das florestas, aos transportes, à segurança, etc., o que importa não é, digamos, cada um destes componentes individualmente, mas a solução de uma forma integrada. Eu dou-lhe um exemplo muito simples. Quando usamos o nosso telemóvel para navegar, para ir de um sítio ao outro, estamos a usar ao mesmo tempo dados de observação da Terra, os mapas, com dados de posicionamento por satélite. E, portanto, é a fusão desses dados que cria valor. E, portanto, por isso foi muito importante também para alavancar o valor que é criado pelos dados espaciais. Foi muito importante esta junção. Sobretudo do ponto de vista do utilizador. Sinergias, não é? Porque vai juntar e depois, se calhar, para passar essa localização a uma pessoa conhecida ou a um governo, já tem que usar um sistema muito seguro de comunicações. Já é outro fator. Exatamente. Facto. O Galileu, portanto, é o GPS europeu, no fundo, e que é o mais preciso do mundo. Tem mais de 3 mil milhões de utilizadores. É impressionante. E que já consegue a alta precisão do Galileu, uma coisa nova, não é? Chega às dezenas de centímetros de localização. Nem os chineses, nem os russos, nem o GPS americano consegue essa precisão. Eu prefiro dizer que o GPS é o Galileu americano, mas efetivamente também se pode considerar que o Galileu é o GPS. Não, é um sistema de navegação por satélite global. Hoje em dia há cerca de 4 mil milhões de receptores em todo o mundo, sobretudo telemóveis, smartwatches, etc., mas também em carros e em muitas outras aplicações. E, portanto, é um sistema que é muito usado e que é mais preciso que o GPS, 2 a 3 vezes mais preciso. 2 a 3 vezes mais preciso. E depois temos este EGNOS, o European Geostationary Navigation Overlay Service. Isto é mais vocacionado para a aviação, imagino? Sim, foi um sistema que nasceu na aviação, mas que hoje em dia é muito utilizado na agricultura. 97, 98% de todos os tratores de média e grande dimensão que são vendidos
na União Europeia estão equipados com EGNOS, é muito importante para a agricultura de precisão, porque com o sistema EGNOS permite, sobretudo nas grandes explorações agrícolas, evitar que o trator passe, que a máquina passe 2 vezes no mesmo sítio. Portanto, aumenta a eficiência, reduz a utilização de pesticidas. Com tudo o que é também de ajuda ao ambiente, o que isso faz. Ajuda ao ambiente. O Copérnicos, por exemplo, temos aqui desde falar deste programa de observação da Terra, que é o mais completo do mundo. É uma coisa que existe há 10 anos e tem uma dúzia de satélites de alta resolução a captar dados sobre, no fundo, a saúde do planeta. Isso é muito importante, cada vez continuar a achar que isto é cada vez mais, ainda bem que isto é desenvolvido e investido. Sim, é muito importante. Hoje em dia o Copérnicos gera entre 15 e 20 terabytes de dados por dia. Impressionante. Portanto, impressionante. É preciso destes data centers gigantes para processar isso tudo. Dados mais variados que nos permitem, desde a temperatura da água, a salinidade, as medições as tempestades e as catástrofes, tudo isso é importante passar para a meteorologia, as alterações climatéricas, etc. Em grande parte é graças ao Copérnicos que os cientistas conseguem confirmar que existe efetivamente alterações climáticas, portanto, porque já existem dados suficientes que nos permitem calcular ano após ano e medir o aquecimento global. Exatamente. Do ponto de vista científico é também muito importante. Há este SSA, este Space Situational Awareness, isto não me engano, é uma coisa que está ainda em desenvolvimento, mas tem a ver com a monitorização de objetos que estejam a aproximar da órbita terrestre, certo? Pode ser um cometa, pode ser uma coisa artificial, um satélite que explodiu e que... Exato. Portanto, SSA é extraordinário. Os dados do espaço são muito importantes para o nosso dia-a-dia. Portanto, do que é importante proteger. Nós protegemos, obviamente, protegemos no chão, protegemos em terra, protegemos os centros de controle, as antenas, etc. Protegemos também do ponto de vista de cibersegurança. Isto, no fundo, acabam por ser também grandes sistemas de tecnologias de informação. E protegemos os satélites. E, digamos, a maneira de proteger os satélites é tentar prever potenciais colisões, até, digamos, manobras menos amigáveis de atores menos amigáveis. Este GovSatcom tem a ver com já tem a ver com as comunicações entre transmissões seguras e fiáveis entre autoridades, entre países e países parceiros? Exatamente. Este é o GovSatcom, é o primeiro passo para a constelação IRIS 2, que é uma constelação que está agora no início de desenvolvimento, que irá permitir comunicações seguras. Quer dizer que a IRIS já existia e agora está-se a falar da IRIS 2, é o segundo ao quadrado? IRIS 2 é o nome do programa. Okay. Porque é a denominação do programa. Este orçamento é uma coisa gigantesca, estes 15 mil milhões de euros para estes 7 anos, para 2021 2027, mais concretamente 14.872 bilhões, um dos maiores das agências na União Europeia, como disse, dá uma média de 1,3 a 1,5 mil milhões por ano, e para já há disto tudo, quase 61% estão destinados a esta renovação das frotas de satélites do Galileu e EGNOS, isto é uma coisa que já está em curso. Há uns 36% que tem a ver com o Copérnicos, com o desenvolvimento de uma nova geração de plataformas para este programa, e depois há outros 3% que vão ser utilizados para esta SSA, GovSatcom, que estamos a falar. Tudo isto, a EUSPA, é diferente da ESA, da Agência Espacial Europeia, certo? Isto é uma coisa que foi criada já em 75, há 50 anos, sediada em Paris, que tem vários países, tem países que também não pertencem à União, e a sua EUSPA tem a ver com só uma coisa que nasce da União Europeia, certo? Sim, a ESA tem também uma gênese diferente. Portanto, a Agência Espacial Europeia é um organismo internacional, portanto, são vários países europeus e não só, o Canadá também tem uma certa participação na ESA, portanto, é um organismo internacional que foi criado também para os Estados e para os diferentes países poderem colaborar de maneira diferente. Não pertence, portanto, há vários países da União Europeia que não pertencem à ESA, há vários países da ESA que não pertencem à União Europeia. Contudo, nós temos uma colaboração muito estreita, porque a ESA, ao longo dos anos, desenvolveu capacidades de investigação e desenvolvimento importantes, e nós utilizamos as competências da Agência Espacial Europeia, sobretudo ao nível da investigação e desenvolvimento. Depois, quando se trata da operação dos sistemas, portanto, da gestão dos sistemas no dia-a-dia, aí somos nós que o fazemos. Exato, porque a ESA, no fundo,
tornem realidade alguns projetos de investigação do ponto de vista técnico, são eles que depois executam, digamos assim, no terreno, porque têm os satélites e... Sim, eles constroem, é uma parte mais prática, mais tecnológica, digamos assim. E nós operamos. Portugal é um parceiro pequeno nestas duas agências, mas nos últimos 8, 9 anos, Rodrigo, duplicou o número de empresas que participam nestas missões espaciais importantes. Está a melhorar muito. Portugal é um país muito, muito ativo na área do espaço e, obviamente, convém sempre ver em relação à dimensão e também à história. Digamos, do ponto de vista histórico, é relativamente nova a participação de Portugal e o envolvimento português, de empresas portuguesas no setor do espaço, mas um setor muito, muito dinâmico. E eu vejo, e obviamente também do meu cargo do ponto de vista da União Europeia, vejo toda essa atividade em Portugal, que acho extremamente importante e como português fico muito contente por isso. O homem subiu ao espaço há 63 anos, pisou a Lua pela primeira vez há 55. Quais são os objetivos da Agência para o Programa Espacial Europeu neste momento? Que sonha que está aqui por trás? O que é que quer atingir? Para nós o mais importante é gerar benefícios concretos do espaço. Seja do ponto de vista económico, mas também do ponto de vista da segurança. Isto é uma coisa extremamente importante. Muita da nossa segurança, seja na gestão de catástrofes, missões de polícias, de proteções civis, bombeiros, guerra, como está a acontecer agora? Até missões militares, o espaço tem um papel muito, muito importante. Desde o boletim meteorológico às telecomunicações, o posicionamento, etc. Portanto, o objetivo, e no fundo acaba por ser o nosso KPI, acaba por ser a maneira como nós somos medidos, qual é que é o efeito que o espaço tem na economia, na sociedade e na segurança. Isto, a coesão europeia, Rodrigo, já viu dias melhores. Isto podia ser um elemento forte, agregador de vontades dentro da União Europeia, esta ligação ao espaço? Sem dúvida nenhuma. O espaço é também muito agregador, digamos, pela dimensão dos projetos que nós temos. Não há nenhum país da União Europeia que seja capaz de o desenvolver em isolamento. E, portanto, exige sempre colaboração, quer pelos orçamentos envolvidos, as capacidades e competências tecnológicas, até muitas vezes por questões geográficas. O espaço também tem uma ligação forte à Terra. Por exemplo, no caso do Galileu, nós temos estações em todo o mundo, sempre em território europeu, mas temos estações, obviamente, temos a estação em Santa Maria, aqui em Portugal, mas temos estações próximas do Polo Norte, do Polo Sul, no Índico, no Pacífico, e aí também contamos com a presença de territórios europeus que ainda existem nessas áreas do globo. O Ricardo Conde, que é o presidente da nossa agência portuguesa, espacial portuguesa, dizia que até 2026 contavam ter 30 satélites em órbita, com novas potencialidades na política de dados e na observação da Terra. No ano passado já se previu os primeiros lançamentos suborbitais no Centro Espacial de Santa Maria, cá está, e seguindo depois os voos orbitais, e estava muito apostado também na literacia espacial, divulgar estes temas do espaço junto dos mais novos. Esta ideia, como aconteceu 24 de outubro, por exemplo, com o dia aberto, que o público poder apreciar o que se faz e todas as perspectivas de futuro nesta área, é muito bom também para as novas gerações ficarem a conhecer o que se faz e, se calhar, apostarem numa carreira nisso, se calhar. Porque não? Sim, sem dúvida nenhuma. É muito importante e é muito importante lá dar a conhecer. É muito importante dar a conhecer e é muito importante porque depois, a partir desse conhecimento, podem-se desenvolver interesses em áreas muito diversas, seja da astronomia, na parte mais tecnológica, na parte mais de investigação, até nas tecnologias em geral. Isso é extremamente importante. Esta exploração controlada dos recursos é uma coisa que se fala, Rodrigo, poder explorar cometas e outros planetas e não há 50 cães a um osso e várias tecnologias, agora até com os privados também nesta corrida, não é? Mas além dos Emirados, da China, da Índia, todos a fazerem lançamentos, não se fala um bocadinho destas, como está, isto tem a ver com o direito, cá está, o direito espacial. Sim, também, digamos, esse será naturalmente um dos próximos passos no que trata da exploração espacial. Muitas vezes faz-se o paralelo à época das descobertas do século XVI, século XV, século XVI, e da criação, digamos, de um modelo económico que depois ele próprio fomentou todas as descobertas. Também na área do espaço estão a ser desenvolvidos modelos económicos com uma utilização de recursos, acesso à Lua, aos cometas, etc. Uma série de materiais que nós na Terra ou não temos, ou são escassos, ou são de difícil
muito difícil de extração. Estas áreas, concretamente da economia e da nossa segurança, e também tem a ver com a privacidade, há em cima de nós dezenas de satélites a observar-nos ao milímetro a todo momento. Isto é uma matéria muito importante. Isto está sempre de acordo com o regime de proteção de dados da União Europeia, que é dos mais apertados? Sem dúvida nenhuma. E isso é uma garantia muito importante, que é utilizando dados e serviços que vêm dos satélites da União Europeia, todos os cidadãos têm garantida a proteção dos dados. Isso é uma coisa extremamente importante, é obrigatório, é a lei que nós cumprimos absolutamente à risca. O que é que avança a ciência e o mundo por haver astronomia, por haver exploração espacial, Rodrigo? Além destas aplicações que já vimos, aliás, se não me engano, já quase 50% das aplicações incluem já algum dado de dado espacial, no fundo, digamos assim. Há mais de 50 anos que o setor do espaço tem sido também, digamos, de certa maneira, um motor de inovação. Isto é muito importante, desde o programa Apollo e a ida do homem à Lua, que se viu, digamos, um aumentar da inovação e do interesse pelas tecnologias. Mesmo hoje em dia, eu vejo muitas startups, muita inovação que está ligada ao espaço pela utilização dos dados espaciais, pela utilização de tudo o que nos chega do espaço, mas para depois gerar valor em segmentos que nada têm a ver com o espaço, mas que beneficiam dele. Portanto, o espaço é um motor da inovação. É muito curioso porque uma das aplicações importantes, que as pessoas não pensam logo nisso, acho eu, pensam mais rapidamente num GPS, num usar um Waze, usar um Google Maps, qualquer coisa. Mas, por exemplo, nas bolsas e os mercados financeiros, o espaço ajudou muito com a questão do tempo aos microsegundos. Porquê é que isto pode ser importante? Isso é extremamente importante. Nós, hoje em dia, a sincronização de transações financeiras nas bolsas e também na banca é feita com o auxílio de, digamos, dados de tempo muito precisos que nos vêm do Galileu. Portanto, que nos vem da navegação por satélite, porque a navegação por satélite não só nos dá a posição, dá-nos também uma medição de tempo muito precisa. Por exemplo, no caso das bolsas, isto é extremamente importante porque é a única maneira que nos permite confirmar que quem está a vender ações que já as comprou. Exato. Sobretudo quando... Não está a vender antes de comprar. Exatamente. Eu não sabia disto, mas aqui é que não é milissegundos, às vezes é ao microsegundo que isto é provado. Sim. É impressionante. Tem que ser porque muitas destas transações são feitas em momentos muito rápido. Portanto, a compra e venda é feita muito rápido e é preciso garantir sempre que, efetivamente, só se vende aquilo que se tem, portanto, tem que se vender depois de se ter comprado. Mas há outras áreas, uma área muito interessante em que estamos a trabalhar, há muita gente a trabalhar, é na área de sincronização de redes elétricas. Sincronização de redes elétricas é muito importante porque, primeiro, cada vez mais temos mais carros elétricos ligados às redes, obviamente, mas também porque a produção de energia está-se a deslocalizar do sítio onde a energia é consumida, sobretudo com as renováveis. Cada vez mais a produção de energia é longe... Sim, do sítio onde habitamos, onde consumimos. Exatamente. E, portanto, é preciso transportar. Esse transporte, quando é feito, é preciso assegurar que a carga nas redes não atinge limites que possam... Picos. Exatamente. Perigosos. Tudo isso é sincronizado. É sincronizado com dados de navegação por satélite. Sim. Mas é incrível. E como tantas outras questões, eu agora estava a pensar, não temos tempo para mais, mas a gestão das florestas, o setor bancário, a agricultura, a proteção cyber, o salvamento e as operações de salvamento, tantos, contra os ataques informáticos, por exemplo, é hoje muito importante, mas são, de facto, é um mundo de investigação, um mundo de descobertas que de facto, o Rodrigo da Costa está completamente no centro disso tudo. Deve ser também uma vida fascinante, pelo menos uma missão fascinante, levar estas investigações e este crescimento a bom porto. E nós, infelizmente, não temos tempo para mais. Quero agradecer muito, Rodrigo da Costa, essa tua disponibilidade em falar à Rádio Observador e muito boa sorte na continuação da sua missão à frente da EUSPA. Muito obrigado. Obrigado. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.